Olá, professoras e professores! Eu sou a professora Renata Ochoa. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades sugeridas no capítulo 6 do 7º ano de Língua Portuguesa, texto 5, do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é a campanha comunitária, que pertence ao campo da vida pública. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento compreendendo o texto e do momento produzindo o texto. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades abordadas nessa sequência didática que valem um destaque a mais são as EF69 LP 21 e EF67 LP 19, e os descritores são D4 e D18. As habilidades em destaque se referem ao posicionamento em relação ao conteúdo veiculados em práticas não institucionalizadas de participação social e ao levantamento de questões, problemas que requeiram a denúncia de desrespeito a direitos, reivindicações, reclamações e solicitações que contemplem a comunidade. Os descritores em destaque se relacionam com a inferência de informações implícitas e com o reconhecimento do efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão. Vamos agora iniciar o momento compreendendo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento compreendendo o texto têm por objetivo a compreensão e a interpretação em todos os níveis que o texto possibilitar, assim como o reconhecimento e a apropriação das características de estrutura e funcionalidade do referido gênero textual. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico, que, no entanto, se interligam e se ampliam durante o estudo do texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Professoras e professores, a atividade 1, Eu Imagino o Texto, propõe a predição e o levantamento de hipóteses sobre o texto. Para a realização dessa atividade, providencie antecipadamente vídeos de campanhas comunitárias e um equipamento multimídia para exibição deles. É importante que um dos vídeos seja sobre a dengue. Caso não seja possível a exibição dos vídeos, cartazes referentes às campanhas poderão ser impressos. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. No momento da exibição dos vídeos ou dos cartazes com as campanhas comunitárias, incentivem os alunos a expressarem suas compreensões sem restrições. Essa ação é interessante para a promoção de uma aprendizagem colaborativa. É interessante que durante a realização dessa atividade, vocês observem quais conhecimentos prévios os alunos revelam ter sobre o gênero textual campanha comunitária. Ao realizarem a leitura da questão 1, a façam com entonação e fluência adequadas. Lembrem-se de que vocês podem representar um modelo de leitura fluente para os alunos. Portanto, caprichem. Durante o compartilhamento das respostas, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após a leitura da super dica, caso os alunos ainda não tenham segurança sobre qual será o gênero textual estudado, citem outras dicas até que eles consigam acertar de qual gênero se trata. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Professoras e professores, na atividade 2, Eu Leio o Texto, os alunos terão o primeiro contato com o texto. Nela, destaca-se o trabalho com a compreensão literal, o vocabulário, a funcionalidade e a estrutura do gênero textual. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento.
Durante o momento da escrita das principais características do gênero textual campanha comunitária, comentem sobre cada uma delas e certifiquem-se de que os alunos as compreenderam. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante o compartilhamento das respostas, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Durante a roda de conversa proposta a partir do conteúdo abordado no quadro Quer Saber Mais, incentivem que os alunos se voluntariem espontaneamente para compartilharem suas experiências, mas deixem-nos à vontade caso também não queiram relatar. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Professoras e professores, na atividade 3, eu, o texto e o nosso diálogo, os alunos terão o segundo contato com o texto, momento no qual será aprofundado o trabalho com a compreensão, sendo abordadas prioritariamente questões não literais, inferenciais e crítico-reflexivas, possibilitando a formação de novos sentidos para o texto. Iniciem a atividade com a dinâmica sugerida nas orientações para o professor. A dinâmica tem como objetivo mostrar de forma abstrata as consequências do bullying. Durante a resolução coletiva da questão 2, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Como a proposta para a resolução da questão 3 é individual, aproveitem para observarem o nível de autonomia dos alunos durante esse momento e realizem intervenções apenas se for necessário. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos leitura, escuta e oralidade. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora iniciar o momento produzindo texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento Produzindo Texto têm como objetivo a produção escrita do gênero textual estudado no momento Compreendendo o Texto. Os alunos iniciarão pelo planejamento do texto, considerando a situação comunicativa, depois farão a escrita dele e, por fim, realizarão uma autoavaliação e a reescrita. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico, que, no entanto, se interligam e se ampliam no aprofundamento do trabalho com a produção textual. Professoras e professores, na atividade 4, Eu Planejo o Texto, o aluno planejará a escrita do seu texto a partir das observações feitas e compreendidas sobre as características, funcionalidade e estrutura do gênero textual estudado no momento Compreendendo o Texto. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. No momento da escolha do tema para realizarem uma campanha comunitária, discutam sobre quais são as maiores necessidades da comunidade para que a escolha seja bem-sucedida e sobre qual seria a linguagem ideal para que o objetivo da campanha seja alcançado. Incentivem os alunos a responderem às questões de forma autônoma, mas fiquem atentos, sobretudo àqueles que demonstrarem maiores dificuldades, e realizem as intervenções que julgarem necessárias. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Professoras e professores, na atividade 5, Eu Escrevo o Texto, o aluno, partindo da elaboração do texto já realizada na atividade anterior, fará a escrita dele, considerando todos os aspectos já observados e estudados. Iniciem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Por se tratar de um gênero textual que possivelmente os alunos não tenham muitas experiências de escrita dele, se faz necessário que vocês, professores,
Fiquem atentos e apoiem os alunos durante a produção textual, objetivando que eles possam atender aos requisitos básicos da escrita do gênero textual campanha comunitária. Após a realização dessa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos produção de textos e escrita. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Professoras e professores, na atividade 6, eu analiso e finalizo o texto. O aluno, já com seu texto escrito, fará a análise da sua produção textual, realizando um processo autoavaliativo e colaborativo, reescrevendo e realizando os ajustes necessários no seu texto. Essa reescrita deverá ser realizada na página referente ao gênero textual presente no livro Eu Supero Desafios. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente lápis de cor nas cores vermelha, amarela e verde. Eles serão necessários na resolução da questão 1. Realizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A autoavaliação da produção escrita é, para o aluno, o momento de tomar consciência de seu percurso de aprendizagem. Essa ação é importante na formação de leitores e escritores autônomos, pois possibilita desde cedo o exercício de um olhar crítico na avaliação de suas próprias produções. Possibilita também uma reflexão sobre as diferentes possibilidades de uso da linguagem e seus efeitos sobre o interlocutor para que possam tomar decisões sobre o que dizer e como melhor dizê-lo. Para os professores, é o momento de perceber como os alunos vivenciaram o processo e de planejar novos direcionamentos interventivos para as suas turmas. Essa observação subsidiará, inclusive, o preenchimento da ficha de acompanhamento. Valorizem essa etapa. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa em um outro contexto, de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Sugerimos que, após essa atividade, realizem o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos no campo de análise linguística. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 5. Até o próximo vídeo!